Tudo aconteceu muito rápido. Roberto notou o revólver na mão de Neumes. Apontado em sua direção, viu quando ele puxou o gatilho. Ele também. Apontou, conseguiu dar um disparo, mas sua mão não obedeceu mais. Sentiu um líquido quente ensopando suas roupas e perdeu os sentidos. Acordou assustado e olhou em volta. Estava deitado em uma esteira e sentia-se muito fraco. Lembrou-se de Neumes. Ele me acertou, pensou. Onde estava? Olhou em volta, mas não conseguiu ver muito. Estava escuro. Tentou levantar-se, porém não teve forças. Talvez Neumes o tivesse escondido naquele lugar escuro para que ele não recebesse tratamento e morresse. Sentia uma dor ardida no peito e no ventre. Passou a mão e notou que havia 2 feridas abertas, de onde saía uma secreção que ele não soube determinar se era sangue. Neumes o havia acertado. Precisava de atendimento médico. Olhou em volta procurando encontrar ajuda, mas a fraqueza era muito grande. Fechou os olhos assustado. Ia morrer ali, esquecido de todos. Lembrou-se de que não tinha dito a ninguém onde Neumes morava nem que iria até lá. Com certeza Gabriela o estaria procurando, mas não iria encontrá-lo. Roberto pensou em pai José. Talvez ele pudesse socorrê-lo, ir contar a Gabriela onde ele se encontrava. Fazendo grande esforço, Roberto chamou por pai José com insistência. Depois de algum tempo, uma pálida claridade formou-se a seu lado e um desconhecido apareceu. Roberto indagou aflito. Onde estou? Quem é você? Sou seu amigo. Pai José está ocupado e mandou-me saber o que você quer. Ainda bem. Já estava com medo. Estou prisioneiro aqui. Quero que vá avisar minha mulher para vir me socorrer. Estou ferido, preciso de um médico. O homem começou a gargalhar, exibindo algumas falhas de dentes e respondeu. O que você quer é impossível. Sua mulher não vai poder vir aqui. Mas tenha paciência que pai José virá quando puder. Você não entendeu. Preciso de socorro. Estou muito ferido. Posso morrer. O outro continuou rindo. Quando parou, disse com má vontade. Deixe de ser bobo. Você não vai morrer não. Agora você não morre. Mas, como assim? Porque você já está morto. Já foi enterrado e tudo. Roberto sentiu tontura e esforçou-se para não desfalecer. Não brinque comigo. Começo a desconfiar que você não foi mandado por pai José. Deve ser amigo de Neumes. Se me ofender, vou embora, arrume-se como puder. Se eu disse que foi pai José quem me mandou, é porque foi. Está bem. Não quero ofender, mas estou mal. Não posso ficar aqui sem atendimento. Garanto que não vai acontecer nada. Aguente firme. Descanse. Aos poucos vai se sentir melhor. Pai José vai vir assim que puder. Agora preciso ir. Trate de dormir. Ele desapareceu e Roberto chamou-o de volta inutilmente. Se ao menos ele conseguisse enxergar onde se encontrava. Mas estava escuro e ele sentia frio. Aflito, fez várias tentativas para levantar-se, sem conseguir. Desesperado, tentou gritar, mas sua voz era fraca. Assim ninguém vai me ouvir, pensou. Forte sensação de medo acometeu-o. Estaria destinado a morrer ali, sozinho, sem socorro? Naquele momento, sentindo-se impotente, arrependeu-se de haver procurado Neumes. Várias perguntas sem resposta vieram-lhe à mente, aumentando sua inquietação. Pai José havia lhe garantido que poderia ir ver Neumes. Se ele de fato sabia tudo, por que não o prevenira do perigo que estaria correndo? Se houvesse sido avisado, teria tomado mais cuidado. Ele lhe garantirá proteção, então por que agora não aparecia para socorrê-lo? Sentiu vontade de rezar, porém não teve coragem. Pai José dissera-lhe que os espíritos iluminados não ajudavam quem ousava intervir no destino, fazer justiça com as próprias mãos. Finalizava dizendo: eles acham que devemos aceitar tudo e esperar Deus determinar. Mas, ao que sei, ele está sempre ausente. Até quando vamos ficar passivos diante dos erros dos outros? Se ele apelasse para os espíritos superiores, eles iriam pedir-lhe contas do que fizera. Roberto lembrou-se de que no terreiro ajudara a fazer inúmeros despachos para separar ou unir pessoas, conforme os pedidos dos frequentadores, tendo-se acumpliciado com várias entidades do astral. Ele sabia que estava errado, porém obedecia às ordens de pai José. A culpa era dele. Entretanto, agora pensando melhor, sentia que não era tão simples assim. Sua consciência começou a incomodá-lo.
estaria sendo castigado? Nesse caso, a quem recorrer? Apesar da fraqueza, sua sensibilidade estava aumentada. Por sua mente, passaram vários acontecimentos de sua vida. Pensou nos filhos e as lágrimas desceram pelas suas faces. Permaneceu assim longo tempo. Depois, vencido pelo cansaço, adormeceu. Acordou sentindo que alguém o sacudia. Ainda atordoado, balbuciou. O que foi? O que aconteceu? Viemos tomar satisfações. Por que se meteu em nossa vida? Admirado, Roberto fixou os dois homens que o olhavam com raiva. Você sim. Não se faça de tolo, tornou um deles, sacudindo-o pelo braço. Vocês estão enganados. Não os conheço. Agora que está mal, deseja escapar, mas não vamos deixar. Afirmo que não sei do que estão falando. Sabe sim. Vocês fizeram mandinga para a maninha separar-se de João a pedido da desavergonhada da Joana. Ela ficou doente, eles se separaram por causa de vocês. Não tive culpa. Só fazia o que pai José mandava. Mentira. Vimos quando você fez o despacho. Eu jurei me vingar. Maninha é minha filha. Quem faz mal a ela compra briga comigo. Agora que você veio para cá, disse o outro, satisfeito, vai ter que desmanchar tudinho. Acho bom se preparar para começar logo. Roberto começou a tremer. O que estaria acontecendo com ele? Por quê? Estava à mercê daqueles homens estranhos? Lembrava-se do caso de Maninha. Eles haviam vencido e Joana fora até o terreiro agradecer a pai José. Ele havia ganhado uma garrafa de vinho para comemorar. Quem soube beber o vinho vai saber desmanchar tudo. Vamos levar. Você já, disse o pai de Maninha. Eu estou muito ferido. Não posso me levantar. Preciso de um médico. Precisa criar vergonha, isso sim. Deixe de frescuras. Levante-se e vamos embora, decidiu o outro. Ao mesmo tempo puxou o braço de Roberto tentando fazê-lo levantar-se. Ele sentiu uma dor forte nas duas feridas e perdeu os sentidos. Ele não vai aguentar, disse um. Nesse caso teremos de fazê-lo melhorar. Vamos buscar Neco. Os dois saíram, deixando Roberto desacordado, estendido na esteira. Voltaram algum tempo depois e ele não havia acordado ainda. Neco era um negro alto, magro, ágil, rosto sisudo, mãos fortes. Aproximou-se de Roberto, colocou a mão sobre sua testa por alguns segundos depois. Disse: ele não tem como fazer o que querem. Se forçar, será pior. Ele vai perder os sentidos e ficar muito tempo desacordado. Nesse caso, o que faremos? Precisamos dele para ajudar Maninha. Vamos levá-lo para nossa colônia. Lá o deixaremos em condições de fazer o que desejam. Vou chamar meus ajudantes. Concentrou-se por alguns segundos. Depois disse: eles estão a caminho. Vamos esperar. Depois de alguns minutos chegaram 4 negros. Abriram uma padiola. Colocaram Roberto sobre ela e a uma ordem de Neco seguiram de volta para seu ponto de origem. Roberto acordou e olhou em volta preocupado. Estava em um pequeno quarto, deitado em uma cama tosca e por entre as frestas da pequena janela entrava uma claridade acinzentada que lhe permitia divisar perfeitamente o lugar. Notou os curativos em suas feridas, sentiu-se aliviado. Havia sido socorrido, porém não estava em um hospital. O quarto pequeno, pobre, sem um mínimo de higiene, parecia mais com uma casa de fazenda do que um lugar de tratamento. Sentou-se na cama sem dificuldade. Estava melhor. Levantou-se e deu alguns passos apoiado nos pés da cama e em uma mesinha ao lado da janela. Sentiu-se tonto, parou, respirou fundo. O importante era que estava sarando. Precisava saber onde estava e quando poderia voltar para casa. Quando se sentiu melhor, abriu a janela e olhou para fora. O dia estava nublado, mas ele viu que lá havia vários casebres, em uma rua estreita e sem calçamento. Que lugar seria aquele? Certamente alguma pequena cidade onde o progresso ainda não havia chegado. A porta do quarto abriu-se e Neco entrou. Vejo que está melhor, disse. Estou. Por que não me levaram para minha casa? Eu estava com meus documentos no bolso do paletó. Sua casa agora é aqui. É melhor se acostumar. Quem é você? Por que me trouxeram a este lugar tão pobre? Eu posso pagar um tratamento melhor. Seu dinheiro aqui não vale nada. Deite-se que eu quero examiná-lo e continuar o tratamento. Você é médico? Estou cuidando de você. Eu agradeço por ter me tirado daquele lugar horrível, mas quero ir para um hospital decente ver minha família.
Eles devem estar preocupados com meu desaparecimento. Há quanto tempo estou aqui? Contando a moda da Terra, uns 2 meses. 2 meses? Não pode ser. Deite-se. Vou esclarecer tudo. Estou muito bem de pé. Faça o que estou dizendo. Vai precisar se deitar. A voz dele era autoritária, e Roberto obedeceu. Vendo-o estendido na cama, Neco colocou a mão direita sobre a testa dele e disse: seu tempo na Terra acabou. Os tiros que recebeu estragaram seu corpo de carne. Ele está morto. Não há nada a fazer quanto a isso. Roberto estremeceu e sentiu que ia perder a consciência. Não fuja, disse Neco com voz firme. Enfrente a verdade. Será melhor. Roberto reagiu. Precisava esclarecer tudo. Ele estava blefando. Aquilo não podia ser verdade. Ele tinha corpo, estava ferido e o que era mais importante, estava bem vivo. É assim mesmo, continuou Neco. Você continua vivo, só que em outro mundo. Você morreu para a Terra e para sua família. Já foi enterrado. Não tem volta. Agora começa outra etapa e diante dos problemas que arranjou, é melhor cooperar. Roberto tremia qual folha batida pelo vento forte, sentia frio e uma sensação de medo incontrolável. Você é homem ou quê? Desafiou Neco. Os brancos são fracotes. Mesmo. Que vergonha. Enquanto falava, Neco passava suas mãos ao redor do corpo de Roberto, detendo-se em alguns pontos. Aos poucos ele foi se controlando. Depois de alguns minutos, Roberto indagou triste. Tem certeza do que está dizendo? Tenho. Você que andava trabalhando no terreiro não sabe disso? Talvez não saiba também que está aqui na condição de prisioneiro de Juvencio e de Brito. Não pode ser. Não os conheço. Conhece, sim. Eles foram visitar você naquele brejo em que estava enfiado e pediram que eu o socorresse. Juvencio é o pai e Brito o tio de Maninha. Eles trouxeram você para cá. O que desejam de mim? Você deve para eles. Vai ter que trabalhar para reparar as besteiras que fez contra Maninha. Não fui eu. Só fiz o que pai José mandou. Não se faça de bobo, que não adianta. Eu posso ver o que está pensando. Quer saber de uma coisa? Se eu fosse você, tratava de obedecer, pagar o que deve a eles e depois, quem sabe, talvez possa ir para outro lugar. E se eu me recusar? Eles têm meios de obrigar. Garanto que vai se dar muito mal. Você parece uma boa pessoa. Como pode permitir que eles façam isso? Comigo? Não me meto nos negócios dos outros. Pediram-me para ajudá-lo e estou ajudando, mas é só. Depois, eles têm direito de exigir justiça. Foi você quem fez aquele trabalho sujo. Roberto ficou pensativo. Tudo aquilo seria verdade mesmo? Estaria morto? Precisava pensar, refazer as ideias. Era possível que ele estivesse internado em algum manicômio por engano. Se estivesse lidando com um louco, teria de ganhar tempo, fingir que aceitava tudo. Neco olhou seriamente para ele, meneou a cabeça negativamente e depois disse: não tente bancar o esperto. Isto aqui não é um hospital de loucos. É uma colônia de pessoas que morreram no mundo e aqui construíram esta cidade. Temos sociedade organizada, nosso governador cria nossas leis que devem ser obedecidas. São muito diferentes da Terra. Aqui as vítimas têm um direito legítimo da vingança e da reparação. Roberto sentiu um arrepio de medo. Neco havia lido seus pensamentos. Reconheço que está difícil acreditar em tudo que você disse. Mas vou fazer força. Preciso colocar meus pensamentos em ordem. Foi uma mudança muito repentina. Eu sei. Agora eu me vou. Logo mandarei trazer-lhe alimentos mais fortes. Você já pode comer melhor. Depois que ele se foi, Roberto, ainda deitado, repassou na mente tudo quanto lhe havia acontecido. O que Neco lhe dissera poderia ser verdade. Nesse caso, o que aprenderá no centro em São Paulo valia. Se os tiros de Neumes houvessem matado seu corpo, ele continuava vivo, sofrendo, sentindo, apalpando suas carnes como quando estava no mundo. Era incrível, mas era verdade. Pensou em Gabriela, nos filhos e as lágrimas desceram-lhe pelas faces. Sentiu-se muito triste. Arrependeu-se de haver procurado Neumes, porém era tarde. O que seria de sua vida dali para frente? Como estariam Gabriela, as crianças, sem seu amparo? Rompeu em soluços e chorou durante algum tempo. Depois as lágrimas secaram, só restando a tristeza e o desalento.
Decidiu que prestaria os serviços que aqueles dois desejavam. Talvez, se o fizesse de boa vontade, pudesse transformá-los em aliados que o ajudariam a cuidar de sua família. Agora Gabriela estava livre e talvez se juntasse a Renato. Isso ele não poderia permitir. Era injusto. Ele continuava vivo, amando-a, sofrendo a ausência compulsória. Fosse o que fosse, o importante era que ele estava melhorando. Apesar das circunstâncias, eles o haviam socorrido. Decidiu obedecer. Talvez assim granjeasse a simpatia e a amizade deles. Estava em um lugar desconhecido, e o melhor era contemporizar. Com o tempo, havendo recuperado a saúde, decidiria o que fazer. Tendo tomado essa decisão, dali para frente Roberto passou a demonstrar boa vontade. 2 dias depois, sentiu-se disposto e recuperado. Resolveu sair, dar uma volta para conhecer melhor a cidade. Assim que atravessou a soleira, surgiu um negro com um fuzil que o impediu de sair. Entre, disse ele. Roberto obedeceu e respondeu: eu quero sair um pouco. Já me sinto melhor. Agora não pode. Vou avisar Neco. Pouco depois Neco entrou e disse satisfeito: vejo que está bem. Estou. Quero sair, dar uma volta, conhecer a cidade. Ainda não pode. Vou levá-lo à casa de Juvencio. Ele vai apresentá-lo ao conselho. Minha missão com você acabou. Está bem. Decidi seguir seu conselho. Vou pagar o que devo a eles. Quando eles me libertarem, o que acontecerá comigo? Depende de como você se comporta. Estive pensando. Não conheço nada aqui, nem tenho para onde ir. Disseram-me que quando a gente morre encontra os amigos e parentes que tinham morrido antes. Isso era mentira. Não encontrei ninguém. Não é mentira, não. Alguns encontram mesmo. Bom, eu não encontrei, e pensei que talvez pudesse continuar morando aqui. Isso é o conselho quem decide. Aqui não mora nenhum branco? Mora. Acontece que a maioria dos servos é de negros. Agora venha comigo. Eles saíram, e dessa vez ninguém apareceu para impedir. Caminharam pela rua estreita e sinuosa e foram dar em uma praça onde havia alguns prédios cinzentos, cada um com 4 andares. A construção parecendo alvenaria era lisa, pequenas janelas simétricas, paredes rústicas. Roberto notou a ausência de plantas. A terra era seca e não havia nem mato. Neco conduziu-o para a entrada de um dos prédios onde havia um negro alto, vestido com uma túnica de cor indefinida com um fuzil em posição de sentido. Viemos ver Juvencio. Eles entraram e subiram uma escada estreita e escura. Atravessaram um corredor mal iluminado onde havia várias portas. Neco parou em frente a uma delas e acionou uma sineta. Imediatamente a porta se abriu e eles entraram em uma sala onde havia uma mesa tosca com algumas cadeiras e um armário. Imediatamente Juvencio veio do aposento contigo. Chegou em boa hora, disse ele dirigindo-se a Roberto. Nós fizemos tudo o que pudemos, agora é sua vez. Vim disposto a cooperar, fazer o que você quiser. Quero ser seu amigo. Juvencio olhou sério para ele. Ficou silencioso por alguns instantes, depois respondeu: vejo que pensou bem. Mas depois do que fez, não quero ser seu amigo. Eu não conhecia você. Não sabia que eu estava errado. Sabe como são as coisas quando se vive na Terra. Tudo fica tão complicado. Bem, isso veremos. Saiba que terá que ser tudo do meu jeito. Não vou admitir fracassos nem mentiras. Sou justo, se fizer como eu quero tudo bem. Se não, não perdoo. É melhor saber disso logo. Não estou disposto a tolerar fraquezas nem falsidade. Não precisa repetir isso. Estou disposto a pagar tudo o que lhe devo. Quero viver bem. Juvencio bateu palmas e logo apareceu uma mulher de meia idade, vestindo uma túnica parda. Juvencio ordenou: este é o homem do qual lhe falei. Cuide dele. Ela se aproximou de Roberto, tomou seu braço e disse: meu nome é Nena. Venha comigo. A mão dela era fria, seu rosto inexpressivo. Roberto sentiu um arrepio e vontade de tirar aquela mão do seu braço. Sentindo o olhar crítico de Juvencio, tratou de dissimular e deixou-se conduzir sem resistência. Obrigado, Neco. Estou lhe devendo mais este favor. Pode estar certo de que não esquecerei. Sou reconhecido a quem me presta um serviço. Sei disso. Se o amigo precisar, estarei à disposição. Fez um bom trabalho. Ele ficou mais obediente. Só lhe disse a verdade.
Ele ainda não sabia que tinha morrido. Agora, sabe que não lhe resta outro remédio senão obedecer. Ainda bem que ele não chamou nenhum servo da luz. Eu tinha medo de que ele me escapasse. Fiz o possível para evitar isso. Agora cabe a você. Ele pensa que vai sair daqui logo. Não sabe com quem está lidando. Agora que o tenho nas mãos, ficará muito tempo. Se ele se rebelar, você sabe o que fazer. E só trazer a lembrança da culpa que ele sente por haver tramado contra sua mulher que ele vai ficar manso logo. Esse é seu trunfo. Eu sei. Pode deixar que não vou esquecer. Sentado na estreita cama do pequeno quarto, Roberto sentiu enorme tristeza. Como fora parar naquele lugar horrível em meio a pessoas tão desagradáveis? Ah, se ele pudesse voltar atrás. Às vezes beliscava-se tentando acordar do pesadelo em que imaginava estar mergulhado, porém essa atitude apenas lhe provava que não se tratava de um sonho, mas de uma difícil realidade que dali para frente ele teria de suportar. Pensou na família e algumas lágrimas molharam suas faces. O que ele havia feito de sua vida? Por que se envolvera com pessoas desconhecidas interferindo em seus caminhos? Nena havia lhe dito: vai ficar aqui até o patrão chamar. Pouco depois, Juvencio apareceu e disse-lhe: há uma túnica no armário. Vista logo que vamos ao conselho. Roberto abriu o armário, pegou a túnica e respondeu: não posso ir com minha roupa mesmo? Juvencio impacientou-se. Vista logo. Você é meu servo e tem que se apresentar com o uniforme de minha casa. Roberto obedeceu e acompanhou-o sem dizer mais nada. Andando pelas ruas estreitas e sem calçamento, olhando o céu nublado, as casas feias e mal acabadas, Roberto pensou que talvez aqueles homens não fossem tão poderosos como diziam. Porém mudou de ideia quando chegaram a uma praça com calçamento, onde o tipo de construção mudava completamente. Havia casas bem construídas, prédios sólidos e bem acabados. Brancos e negros misturavam-se nas ruas e ele observou que os brancos iam na frente acompanhados pelos negros que lhes obedeciam. Notando sua admiração, Juvencio esclareceu: do que se admira? Aqui somos conservadores. Há os senhores e os escravos. A escravidão acabou. Acabou no papel. Há muitas formas de se escravizar, mas aqui nós temos nossas leis. Quem deve fica escravo. É justo. A escravatura é o melhor sistema social. Roberto ia responder, mas desistiu. O que poderia dizer? Aquela realidade era uma aberração. Concluiu que estava em uma cidade muito atrasada. Precisava sair dali. Mas como? Resolveu contemporizar, ganhar a confiança deles e depois decidir. Por isso acompanhou Juvencio mostrando boa vontade. Entraram em um prédio e Roberto notou que a construção ostentava um luxo pesado e grosseiro. Foi conduzido a um salão onde havia uma bancada ao fundo e cadeiras na frente. Parecia um tribunal. Atrás da bancada estavam sentados alguns homens de postura austera, alguns com barba, trajando batas recamadas de galões dourados. Juvencio aproximou-se, curvou-se e disse: saúdo nossos maiores e peço permissão para ficar com esse escravo a meu serviço. Eles olharam para Roberto atentamente, depois um deles considerou: ele é seu escravo em que condições? Quando na terra prejudicou minha filha Maninha, fez feitiçaria contra ela. Não pude fazer nada para impedir. Eu vigiava e quando veio para cá, tomei-o a meu serviço para recolocar as coisas no lugar. Ele foi assassinado, disse um outro sério. Foi você quem tramou isso? Não, esclareceu Juvencio. Foi um ajuste de contas que ele fez e perdeu. Não tive nada a ver com isso. Porque se teve, sua dívida já está quitada. Não. Vossa Excelência pode verificar como foi. Alguns segundos de silêncio depois, o que estava sentado no centro e parecia ser o líder decidiu. Concedido. Ele poderá ficar até quando você se considerar pago. Porém, deve obedecer a nossas regras. Ele é seu. Pode ir. Juvencio, satisfeito, tomou Roberto pelo braço e conduziu-o para fora. Vamos para casa. Temos que programar a ajuda à Maninha. Roberto estava emudecido de surpresa. Nunca imaginou que existisse um lugar como aquele. Porém notou que eles não estavam de brincadeira. Se quisesse ficar bem e livrar-se, teria de cooperar. De volta ao prédio onde estava instalado, foi conduzido a uma sala onde Brito já os esperava. Agora é nossa vez, disse, vendo-os entrar. Você terá que fazer a sua parte.
O que querem de mim? Indagou Roberto. Vamos preparar você. Depois terá que entrar naquele terreiro de Pai José e descobrir o que queremos. Não sei como fazer isso. Vai saber logo, esclareceu Juvencio. Antes vamos preparar tudo. Você vai fazer do jeito que queremos. Nem pense em nos trair. Temos como controlá-lo. Se estiver fazendo alguma coisa errada, temos como trazê-lo de volta imediatamente, disse Brito. Então vai se ver conosco. Eu não estou pensando em fazer nada. Se estou devendo a vocês, quero pagar tudo e ficar livre. Eu tenho muito interesse em fazer o que desejam. Já vi que são poderosos e estou pronto a obedecer. Melhor assim, respondeu Juvencio. Para desfazer o trabalho de Maninha, precisamos destruir um polo que está guardado na sala fechada onde só entra o encarregado. Sem isso não conseguimos nada. O lugar é vigiado e nós não podemos entrar de jeito nenhum. Você é conhecido deles. Não vão impedir sua entrada nem desconfiar de nada. Não sei como ir até lá. Deixe por nossa conta, tornou Juvencio. Vamos mostrar-lhe o lugar e o trabalho que terá que destruir. Você vai. Diz que precisa de ajuda, não fala nada de nós. Começa a frequentar, depois lhe daremos nossas instruções. Se fizer tudo direitinho como ensinarmos, vai conseguir. Roberto entusiasmou-se. Ele iria voltar à terra. Do terreiro seria fácil dar um pulo em casa para ver a família. Estaremos vigiando todo o tempo. Está vendo esta tela aqui? Vou ligar, para você ver. Ele tocou em um lado e ela se acendeu, mostrando o terreiro de Pai José. Aquela hora deserto. Maravilhado, Roberto perguntou. Eu poderia ver como está minha família? Não. Conseguimos este acesso, mas ainda não podemos ver tudo. Vou fazer o que puder para servi-los. Mas quando estiver lá, gostaria que me dessem permissão para eu ir até minha casa. Isso não é possível, disse Brito. Você não pode desviar sua atenção. Depois pode se perder. Se ficar emocionado se as coisas em casa não estiverem correndo bem, pode pensar em nos desobedecer. Isso não vamos permitir. Por outro lado, tornou Juvencio maneiroso, se fizer tudo direito e conseguir o que queremos, nós o ajudaremos a ir ver sua família. Mas só depois. Apesar de ansioso, Roberto achou bom concordar. Era melhor do que nada. Nos dias que se seguiram, ele recebeu aulas sobre como se locomover, esconder-se, várias técnicas, e ficou tão entusiasmado aprendendo coisas do seu novo estado que esqueceu até seus projetos de sair daquele lugar. Afinal, estava sendo muito útil. Tinha certeza de que um dia poderia ser autossuficiente, voltar a ver a família, saber tudo e cuidar de Gabriela.